secretário. Tico Pereira, eu não sei. O Tico Pereira, que é psicólogo e cognitivo prisional e que tem feito a sua especialização na área das cognições, das representações cognitivas. Distorções cognitivas. Distorções cognitivas, da sexualidade, e portanto vai-nos falar um bocadinho sobre isso. Há figuras, há atores da cena do crime, e não só, há atores da sociedade, nós todos, enquanto atores, temos percepções muito diferenciadas perante o mesmo estímulo. Isto tem muito a ver com a nossa noção do assunto, com o nosso conhecimento, com a nossa vivência, com os preconceitos que temos à volta do tema. E eu quero me parecer que, regra geral, nós, enquanto técnicos, eu coloco-me aqui a esse nível, fazemos leituras muito primárias dos assuntos, muito básicas, muito pouco estruturadas, muito do tipo, esse fulano, corte-lhe a cabeça, mate-se o gajo que resolve o seu problema. E, portanto, o meu contributo aqui é desconstruir isso. O agressor sexual no masculino. Isso não quer dizer que não haja feminino. Também porque se está a limitar a agressão sexual à violação. E a violação é apenas um dos crimes, da panóplia de crimes, e se calhar, se pensarmos dessa forma, e é interessante, a agressora sexual mulher tem um acesso ao corpo e à estimulação corporal e sexual, com menores, muito mais privilegiada do que um homem, não é? É habitual a mãe dar banho, a mãe poder estar desnudada ou com uma criança, ter um acesso privilegiado a uma criança, tudo isso. Ok? Mas aqui, lá está, também é o preconceito em relação à agressão sexual. Agressão sexual, violação, penetração. E não, há N de agressão sexual. Aliás, os nossos magistrados até é raro conseguirem condenar alguém por violação, porque dentro da panóplia de agressores sexuais, o violador só de telheiras é que se pôs a jeito. E não entra nos critérios de um agressor sexual sério. Porque ele não é um verdadeiro violador. Ele usa uma faca, já houve um caso cá no Porto, que era o Ramo da Maia, por acaso faz parte do meu estudo. Ele abordava as vítimas com uma faca e obrigava-as a ter sexo oral ou, então, a atos de masturbação. Isso não é violação. Diz a comunicação social, violador de telheiras. E ele, coitado, não violou ninguém. Ele só coagiu sexualmente. Não, isto não estamos aqui a desculpabilizar, ok? Não entendam das minhas palavras desculpabilização em relação aos agressores. Longe disso. Aquela ideia de que o casamento, ele era casado, engenheiro, inserido socialmente, o casamento como instância ou instituição protetora não funcionou. Não sei se estão a perceber, não é? Aquela ideia um bocado mitificada que o fulano é um vagabundo, que anda pelas desinserido, mal amanhado, não bate a cara com a careta neste fulano, não é? Porque ele é inserido, trabalhava numa instituição respeitável, tinha uma profissão respeitável, era casado. Portanto, eu prefiro o termo agressor, agressor neste caso, porque agredir significa ir contra o outro e no fundo estamos... O capítulo 5º do Código Penal português nem sempre foi assim, porque se há crime que reflete a evolução cultural, social, os diferentes conceitos que se vão apurando, é o crime de natureza sexual. Ele subdivide-se em duas partes. No fundo, o crime contra a liberdade sexual em que o caso mais significativo é a violação, o crime mais representado é a violação, e por outro, o crime contra a autodeterminação sexual, em que o caso mais significativo é a agressão sexual de menores. E reparem que eu não disse pedofilia, isso é outra coisa. Que o agressor sexual preso nas prisões portuguesas tem uma média de idades de 39 a 40 anos e ele afasta-se um bocadinho para cima do delinquente tipo das nossas prisões. A média de idades do delinquente tipo, do recluso, é de 35 anos. Isto significa que o agressor sexual é, regra geral, mais velho. E é mais velho muito por culpa dos agressores sexuais de menores, que
tem uma média de idades de 45 anos. Okay? Mas eu tive um agressor, eu entrevistei um agressor que tinha 72 anos. Com certeza que este indivíduo de 72 anos não foi por violação, foi por agressão sexual de menores, foi por estimulação, foi por coação. Okay? Estado civil, são maioritariamente casados, quase 50% da amostra. O que significa que essa treta de se dizer que o casamento é um fator protetor, aqui não teve nenhum tipo de acolhimento. A escolaridade, eles são maioritariamente primeiro ciclo do ensino básico. Isto não nos deve espantar porque são os que estão presos. Só tive na minha amostra um licenciado em Direito e um professor. Mas isso revela o estado da justiça. A malha só consegue apanhar o mais básico, não é? E geralmente aquele que aborda fisicamente e é por demais evidente. Os outros têm outras estratégias, têm outros mecanismos de defesa, não é? Muitas vezes até utilizam estratégias de descredibilização da própria vítima, que é também típico do agressor sexual, da distorção. A maior parte deles, mais de 50%, não tinham qualquer contacto com a justiça, o que significa que eram indivíduos primários, não violentos, porque, regra geral, já tinham batido de frente com a justiça, ou por uma condução sem habilitação legal, ou por uma desobediência, ou por uma multa que não pagaram, etc, etc. Mas não, eram indivíduos primários. Portanto, indivíduos que, do ponto de vista social, estavam inseridos trabalham, respeitados na sua comunidade, inseridos laboralmente, familiarmente, etc. A maior parte dos indivíduos consome substâncias e eu aqui não sei se eles consomem ou se dizem que consomem para atenuar a responsabilidade. Isso também é característica da distorção cognitiva. Aqui na cotada do macho ibérico, a substância que tem mais relevância é o álcool. E esse era um estudo muito interessante. Um dia que alguém queira dar continuidade a este e outros estudos, era saber se o crime sexual se diferencia, em Portugal se diferencia dos outros países, pela forte incidência do consumo de álcool. É que está mais ou menos demonstrado que o álcool é um desinibidor, sobretudo dos frustrados, não é? Com problemática sexual e emocional. Utilizam muitas vezes o álcool como um facilitador, não é? Ficam mais desinibidos e dizem aquelas coisas que no estado sóbrio não diriam, não é? Dizem a uma mulher horrível, és linda de morrer, não é? É a distorção cognitiva decorrente da ingestão do álcool. Pronto. Os crimes mais representados na minha amostra são a violação e a agressão sexual de menores. Ok? A maior parte delas acontece fora da família, mas isto por uma questão meramente metodológica. Porque nós, do ponto de vista metodológico, cotamos como fora da família aquele indivíduo que é vizinho, que é cuidador, que é o monitor, que é o educador, que é o professor, Mas, factualmente, é uma pessoa muito mais próxima do que, se calhar, um tio ou um sobrinho. Só que, em termos metodológicos, cotamos fora. A quase totalidade posicionou-se num ou noutro item da checklist. As diferenças estatisticamente relevantes são aquelas que eu vos identifiquei. Não surgiram outras formas de distorcer a agressão sexual, ou seja, todas aqueles pequenos itens e subitens que estavam na checklist abarcaram todas as expressões que os agressores utilizaram, ou seja, é uma forma indireta de validar um instrumento. As vítimas são maioritariamente do sexo feminino, vitimam mais frequentemente crianças e jovens, os agressores são conhecidos das vítimas. Os resultados encontrados na checklist são bons indicadores para validar um instrumento de avaliação forense. Isto é muito importante, porque a população forense não é uma população como a população clínica. Não tem grande motivação para a tarefa. E se pensarmos em aplicar um instrumento com 600 perguntas, tipo um MMPI, ou um teste projetivo tipo Rorschach, os gajos não têm a menor paciência. Tem que ser uma coisa rápida, a investigação tem um timing, nós temos que nos munir de instrumentos rápidos, de fácil manuseio, que deem algumas pistas, que depois têm que ser fundamentadas, não é? Os resultados poderão fornecer algumas pistas para eventuais intervenções. Felizmente, a respeito deste trabalho e de outros, já se iniciou um projeto piloto de intervenção com agressores sexuais em meio prisional, que começou em novembro de 2008, e o que se exige é mais treino de psicólogos.